Mistério revelado. Saiba agora, nesse vídeo, o porquê que o corpo de Moisés não foi encontrado. O motivo é muito interessante, fique até o final e irá se surpreender. Por que o corpo de Moisés não foi encontrado? Durante o Êxodo, um período notável liderado por Moisés, testemunhamos a maior fuga da história, onde mais de 2 milhões de escravos escaparam de um dos países mais fortemente protegidos. Esta é uma narrativa extraordinária repleta de milagres, incluindo alguns dos mais conhecidos na Bíblia. Moisés, o líder dos israelitas na época, experimentou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó combinados. Deus realizou uma série de maravilhas, desde eventos que pareciam mágicos, como a vara de Moisés se transformando em cobra, até intervenções naturais evidentes, demonstrando seu poder sobre toda a criação em benefício de seu povo. Moisés, desde seu nascimento, escapou da morte. O faraó havia ordenado que todos os meninos fossem lançados no rio Nilo, repleto de crocodilos, pois os egípcios acreditavam que essa medida era necessária para reduzir o número de israelitas com sucesso. Este é um relato marcante, destacando a proteção divina sobre Moisés desde o início de sua vida. Assim deveria ter sido o fim do bebê Moisés, mas, à semelhança de José, ele foi criado na corte e recebeu a melhor educação na universidade egípcia, tudo graças à providência de Deus para o povo judeu. Moisés é considerado o segundo maior homem do Antigo Testamento, depois de Abraão. Contudo, sua vida como príncipe egípcio teve um fim abrupto quando, perdendo a paciência com um capataz egípcio, Moisés o matou e, como consequência, teve que fugir para salvar sua própria vida. As estatísticas da vida de Moisés são fascinantes. Ele passou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto aos 40 anos, antes de retornar para viver entre os israelitas por mais 40 anos. A mão de Deus estava claramente em ação. O encontro de Moisés com o Senhor por meio da sarça ardente é igualmente fascinante, não apenas pela sarça em chamas, mas também pelas razões apresentadas por Moisés. Ao estar em solo sagrado, Deus instruiu Moisés a tirar os sapatos. Em seguida, disse a Moisés que ele seria o líder dos israelitas para tirá-los do Egito. Moisés apresentou 5 razões pelas quais não se sentia apto para essa tarefa. Primeiro, declarou sua insignificância ou depois, afirmou sua ignorância e a falta de palavras. Sua terceira desculpa foi que seria impotente para convencer o povo de que Deus o havia instruído a liderá-los. Deus assegurou que seu poder estaria com Moisés e que ele realizaria milagres. Então, Moisés argumentou que tinha dificuldades na fala devido a uma gagueira, o que o impedia de articular palavras. Deus providenciou que seu irmão Arão fosse o porta-voz. Deus escolheu não revelar muitos detalhes sobre a morte de Moisés. Na Bíblia, encontramos 3 referências à sua morte e sepultamento, criando um senso de mistério em torno da vida e da partida desse grande profeta. Ao atingir a idade de 120 anos, Moisés, conforme registrado em Deuteronômio capítulo 34 versículo 7, partiu desta vida. Moisés tinha 120 anos quando morreu, sua visão não estava fraca, nem a sua força se tinha diminuído. Apesar da idade avançada, Moisés ainda estava em pleno vigor quando foi chamado para sua casa eterna. Sua morte ocorreu em solidão, com as costas contra a rocha no topo do Monte Nebo. Dali, olhando além do Jordão para a terra prometida, Moisés encerrou sua jornada terrena. Sua entrada na terra prometida foi impedida devido à sua desobediência nas águas de Meribá Quedes. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã, teve uma visão da terra, mas não foi permitido que a pisasse. No final de sua vida, subindo ao Monte Nebo, Moisés, das planícies de Moabe até o topo de Pisga, recebeu do Senhor a visão completa da terra. Números capítulo 27 versículos 12 e 13. O Senhor disse a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Quando a tiveres visto, serás também recolhido ao teu povo, assim como teu irmão Arão foi recolhido. Deus explicou o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida em Deuteronômio capítulo 32 versículos 51 e 52. Por que quebraste a fidelidade para comigo no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá Quedes, no deserto de Zim, porque não me santificastes no meio dos filhos de Israel? Por isso, verás a terra diante de ti, mas não entrarás nela, a terra que dou aos filhos de Israel.
Deus cumpriu sua promessa ao mostrar a Moisés a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse nela. O incidente nas águas de Meribá Quedes, registrado em Números 20, destaca esse momento crucial. Após 40 anos de jornada no deserto, os israelitas chegaram a Zin, devido à escassez de água, a comunidade se revoltou contra Moisés e Arão. Deus instruiu Moisés e Arão a reunir o povo e falar à rocha para que a água jorrasse. No entanto, em aparente irritação, Moisés disse: "Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?" E bateu na rocha 2 vezes com sua vara. Números capítulo 20 versículos 1 e 13. Deus repreendeu Moisés e Arão por não confiarem nele e por não santificá-lo diante dos olhos do povo de Israel. Como consequência, Moisés foi informado de que não lideraria o povo até a terra prometida. Essas águas de Meribá são onde Israel contendia com o Senhor, e através desse episódio, Deus se mostrou santo. A água brotou da rocha, como prometido por Deus, mas imediatamente ele disse a Moisés e Arão que, devido à falta de confiança e à falta de honra a ele como santo, eles não guiariam os filhos de Israel à terra prometida. A punição pode parecer rigorosa, mas ao examinarmos as ações de Moisés, notamos vários erros evidentes. Moisés claramente desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Embora anteriormente Deus tivesse instruído Moisés a golpear a rocha para fazer brotar água, neste caso específico, Deus queria que Moisés falasse à rocha, demonstrando fé e confiança. Moisés não precisava usar a força, tudo o que ele precisava fazer era obedecer a Deus e confiar que ele cumpriria sua promessa. Além disso, Moisés assumiu o mérito por trazer a água, sugerindo que ele estava tomando crédito pelo milagre em vez de atribuí-lo a Deus. Ele fez isso publicamente, e Deus não poderia deixar isso passar sem consequências, especialmente considerando a necessidade de que os israelitas compreendessem sua santidade. Em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 4, lemos: "E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo." Aqui, a pedra que dava água é usada como símbolo de Cristo. Em Êxodo capítulo 17 versículo 6, a rocha foi golpeada, assim como Cristo foi crucificado uma vez. Hebreus capítulo 7 versículo 27. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios repetidos, primeiro pelos seus próprios pecados, e depois, pelos pecados do povo. Ele se sacrificou de uma vez por todas quando se ofereceu. Moisés falando com a rocha em Números 20 poderia ter sido uma representação de oração. Jesus foi golpeado uma vez, mas continua a fornecer água viva àqueles que oram com fé a ele. Quando Moisés golpeou a rocha com raiva, ele desconsiderou a tipologia bíblica e, efetivamente, representou a crucificação de Cristo novamente. Quando o Senhor instruiu Moisés a golpear a rocha em Êxodo 17, ele pretendia estabelecer uma imagem de Cristo como nosso Redentor. A Bíblia frequentemente nos diz nos Salmos e Isaías que Cristo é nossa rocha e fundamento, ferido por nós e que trará rios de água viva para nós, simbolizando a salvação. Além disso, Hebreus afirma que Cristo morreu de uma vez por todas, e nenhum sacrifício adicional pelos pecados é necessário. Portanto, o Senhor planejava que Moisés golpeasse a rocha no deserto apenas uma vez, na cena de Êxodo 17, para retratar Jesus sacrificado uma vez para trazer salvação. Mais tarde, o Senhor orientou Moisés em Números 20 a simplesmente falar com a rocha, mantendo assim a imagem estabelecida em Êxodo 17. Quando Moisés escolheu golpear a rocha novamente, ele quebrou a representação dada em Êxodo 17. Se Deus não corrigisse o erro de Moisés, poderíamos nos confundir com uma imagem distorcida, pensando erroneamente que Jesus, a rocha, precisaria ser sacrificado repetidamente para nossa salvação. Por isso, Deus repreendeu Moisés para garantir que compreendêssemos corretamente a imagem da rocha, e Moisés foi impedido de entrar na terra prometida como consequência. Nesse processo, o Senhor criou uma nova imagem para esclarecer a compreensão adequada da salvação, destacando que não entramos na salvação, representada pela terra prometida, por meio das obras da lei de Moisés, mas apenas pela obra de Jesus, simbolizada por Josué, que é o nome Yeshua ou Jesus. A punição de Moisés por desobediência, orgulho e deturpação do sacrifício de Cristo foi severa, e ele não pôde entrar na terra prometida, Números 20. Apesar disso, nunca vemos Moisés reclamando de sua punição, e em vez disso, ele continua a liderar o povo com fé e a honrar a Deus.
Deuteronômio capítulo 34 versículos 1 e 6 relata: Então, Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar extremo, e o sul, e o vale do Jordão, cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas para lá não passarás. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Mesmo sendo disciplinado por sua desobediência, Moisés morreu mantendo sua fé e honra. Ele recebeu uma honra especial sendo o único homem sepultado pelo Senhor. Contudo, um evento dramático ocorreu posteriormente, conforme relatado na palavra de Deus neste local, mas exploraremos isso mais tarde no vídeo. O período de luto de 30 dias ultrapassou o período habitual de 7 dias. Para muitos de nós, despedir-se daqueles que amamos é difícil, seja na escola ou no cemitério. Chorar como filhos de Deus é apropriado, mas não precisamos desesperar, pois sabemos que experimentamos dor aqui, enquanto os falecidos estão livres dela. Embora possamos enfrentar lutas aqui, os falecidos não as enfrentam. Temos a certeza de que estão em paz na presença de Deus agora. Séculos depois, nos Evangelhos, lemos sobre Moisés conversando com Jesus no topo de uma montanha, embora não tenha entrado em Canaã durante sua vida terrena. Além disso, foi enterrado no Monte Nebo, mas não por seu próprio povo. No Novo Testamento, alguns comentaristas sugerem que Deus sepultou Moisés secretamente, sem marcar seu túmulo, para evitar que se tornasse um local de adoração ou devoção, dada a propensão dos israelitas à idolatria. Outro mistério envolve Judas, capítulo 1, versículo 9, onde aprendemos que, quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel disputou com o diabo pelo corpo de Moisés. Esta narrativa envolve Moisés e dois outros personagens. O primeiro é Satanás, um inimigo angelical de Deus, e por extensão, o adversário daqueles que seguem a Deus. Apesar de toda a criação de Deus ser boa, Satanás escolheu se rebelar. Gênesis, capítulo 1, versículo 31, o Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 e Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17. Tentou Eva no jardim do Éden, levando Adão ao pecado e lançando a humanidade na maldição. Gênesis, capítulo 3, versículos 16 a 19, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Descrito como serpente e dragão na Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ou Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Satanás é um assassino e pai da mentira. Ele promove ensinamentos falsos e busca manter os descrentes em cativeiro espiritual, conforme mencionado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Este versículo claramente indica que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quanto a Satanás, a Bíblia nos fornece as seguintes informações: Satanás é um ser pessoal, dotado de mente, sentimentos e escolha, como evidenciado em Jó, capítulo 1. Ele é uma criação de Deus e não é equivalente a Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Satanás não governa o inferno foi criado como uma sentença para Satanás e seus demônios, conforme explicado em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Ao contrário da ideia popular, Satanás não habita no inferno, como a Bíblia nos mostra. Ela nos revela que ele pode entrar no céu e percorrer a terra, conforme visto em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. O diabo só pode agir dentro dos limites permitidos por Deus, conforme observado em Jó, capítulo 1, versículo 12. Satanás não está onipresente, mas ele supervisiona uma hoste de demônios conhecidos como os poderes deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele utiliza essa rede para tentar enganar as pessoas, trabalhando diligentemente para anular o efeito da palavra de Deus nos corações das pessoas, como vemos em Mateus, capítulo 13, versículos 3 e 4. Ele cega as mentes daqueles que não creem, impedindo-os de compreender o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
O segundo personagem é o arcanjo Miguel. Michael, juntamente com Gabriel, é provavelmente o ser angelical mais conhecido na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que isso implica exatamente? O que ele realizou? Quais são seus deveres e como ele se encaixa no exército celestial de Deus? Miguel é o nome do arcanjo, e esse nome levanta a pergunta: em quem é comparável a Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que deram o nome de Miguel a seus filhos talvez não conheçam o significado profundo desse nome. Judas não elabora mais sobre essa referência breve, o que tem gerado debates entre estudiosos bíblicos. Não temos clareza sobre quando ocorreu esse debate celestial, mas é provável que tenha sido durante o enterro de Moisés. Também não compreendemos totalmente por que o diabo e Miguel estavam discutindo sobre o corpo de Moisés. O diabo reivindicou a posse desse homem, alegando que ele havia cometido um assassinato egípcio, mas o arcanjo Miguel simplesmente disse ao diabo: "O Senhor o repreenda", e então o anjo providenciou o enterro de Moisés. Foi um desfecho surpreendente para uma vida extraordinária, sendo lamentado pelo povo por um mês antes de cruzar o Jordão. Apesar dos mistérios que cercam a morte e o sepultamento de Moisés, conhecemos alguns fatos. Um deles é que a palavra de Deus é verdadeira, e suas profecias sempre se cumprem. Outro é que o pecado traz a disciplina de Deus, e ninguém está isento disso. Além disso, Deus nem sempre fornece explicações detalhadas para os mistérios em sua palavra. No entanto, uma verdade permanece: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Salmo, capítulo 116, versículo 15. Há também uma lição a ser aprendida em Judas. Da mesma forma, por causa de seus sonhos, essas pessoas ímpias contaminam seus próprios corpos, rejeitam a autoridade e insultam seres celestiais. Contudo, até o arcanjo Miguel, ao discutir com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir uma condenação difamatória, apenas disse: "O Senhor o repreenda". No entanto, essas pessoas difamam o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, as destruirão. Ai delas! Elas seguiram os caminhos de Caim, correram desenfreadamente para o erro de Balaão e foram destruídas na rebelião de Corá. A Escritura nos instrui a obedecer às autoridades legítimas estabelecidas sobre nós, mas os falsos mestres rejeitam essa autoridade, considerando-se responsáveis apenas perante si mesmos. Além disso, esse grupo difama os gloriosos, como Judas descreve ao narrar a disputa sobre o corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo. Miguel recusou-se a emitir uma condenação difamatória contra Satanás, dizendo apenas: "O Senhor o repreenda". Os falsos mestres, por outro lado, não compreendiam a natureza da guerra espiritual, viviam em um mundo de ilusões, distantes da realidade espiritual. Em vez de invocar o Senhor, blasfemavam. Por quê? Porque não compreendiam que Satanás não deve ser subestimado, e em vez disso, agiam como animais irracionais, seguindo apenas seus instintos. Judas os compara a Caim, que ofereceu um sacrifício sem sangue, a Balaão, que ministrou motivado pelo dinheiro, e a Corá, que rejeitou a autoridade da palavra de Deus ao se rebelar contra a autoridade espiritual. Todos esses exemplos foram julgados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe no WhatsApp com sua família e amigos para levar o conhecimento sobre a Bíblia e Deus para mais pessoas. E me fale nos comentários, de que lugar você está assistindo esse vídeo. Deus abençoe você.